Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, ótimo sábado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, ótimo sábado para todo mundo. Mais um encontro, mais um sábado com muito conteúdo da sua melhor advocacia, segunda maratona. Bom dia, Cristina, bom dia. Hoje a gente vai conversar sobre evolução e experiência do consumo. Vocês estão me ouvindo bem? Se alguém puder informar. Bom dia, doutor Rodrigo, bom dia. Que satisfação tê-lo aqui hoje. Bom dia, Jairo, bom dia, Tião, bom dia. Vou receber aqui, vai entrar para conversar com o Guilherme Barbosa. Vamos ver, só um minuto. Olá, Bom Guilherme. dia. Bom dia, ótimo sábado. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. O suporte está me dando uma surra aqui, mas a gente vai vencer. Vamos, é Vamos lá. sábado, né? Nós estamos com tempo. Verdade. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Queria te agradecer Bom mais dia, uma vez Sueli. ter Obrigado aceito. pelo convite aí para participar. Imagina, eu que agradeço imensamente você ter aceito esse convite para conversar. É muito importante porque a gente está falando de um assunto muito interessante para uma classe, né, da advocacia. Tem outras pessoas de outras classes aqui, mas eu achei muito interessante a gente trazer alguém que não seja da área jurídica para dar um outro olhar, né? E como você disse, sem espuma, vamos direto ao ponto. E aí eu vou apresentar o Guilherme para vocês. Ele é publicitário, empreendedor, atua em consultoria e transformação de negócios, em inovação real em empresas e em busca por novos modelos de negócio e gestão de crise. Atualmente, o Guilherme iniciou um novo projeto, né, que é o podcast Sem Espuma. É um projeto bem interessante. E eu tenho visto nas suas redes sociais, Guilherme, antes da gente começar o nosso tema, que você é um crítico de algumas expressões que as pessoas estão usando atualmente como novo normal, né? Como mindset e tantos outros. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente sobre isso. Numa jornada de construção, de reposicionamento até pessoal e de poder apresentar ao mercado assim, um pouco da minha experiência trabalhando em consultoria, ou como publicitário, como empreendedor. Eu me deparei muito nos estudos e na busca pela literatura e na academia. A gente está repleto de informação, assim, cases da Apple, cases da Microsoft, cases da Amazon. Agora, mais recentemente, tupiniquinzaram a coisa com a Magazine Luiza. Mas eu vejo assim uma desassociação muito grande da realidade nossa como empreendedor médio, vamos dizer assim. Advogados, empresários, o cara que comprou uma franquia de um negócio, o cara que abriu um restaurante ou que tem um investimento qualquer. Eu percebi assim uma desassociação muito grande. A minha dor sempre foi essa, cara, como é que eu faço para trazer esse conteúdo que é hard para a realidade Olha a audiência que você tem aí, ó, do nosso presidente. Bom dia, Bom presidente. dia, Seja muito presidente. bem-vindo. A minha dificuldade sempre foi, assim, o meu desafio é trazer esse conteúdo que é super nível super alto para trazer para a realidade, para que a gente tenha conexão direta com a realidade do nosso negócio, com as dores que a gente vive, né? Que assim, muitas ficaram evidentes agora na pandemia. Então essa sempre foi minha crítica. E eu sempre assim, instintivamente falava assim, cara, isso é espuma, sabe? Pô, como é que eu faço? O que tem embaixo dessa espuma que é o que realmente importa e que pode fazer sentido para mim e para o meu negócio e para aquelas pessoas que estão ao meu redor? Então essa expressão ela veio meio que sem querer, meio automática, assim, na busca por traduzir esse conteúdo
né, Jairo? Traduzir esse conteúdo para a realidade que a gente vive, né? Então, eu vou falar de propósito aí pela frente, tá, Jairo? Pode ficar tranquilo aí, a gente vai falar sobre isso e o propósito sem espuma também. Então, esse sem espuma, ele virou um bordão sem querer, não tinha essa intenção, e nem quero ficar sendo conhecido como o sem espuma, porque isso é espuma, mas é a gente encarar o conteúdo. Então, é encarar a realidade, encarar essa oferta de conteúdo que subiu muito com a digitalização e com as redes sociais, e a gente ter a capacidade da gente filtrar. Cara, o que é isso? Né? Essa pessoa tem ciência do que ela está falando? Ou isso faz conexão? Isso faz algum sentido para mim? Faz algum sentido para o meu negócio? Então, é esse o objetivo do Sem Espuma. O Sem Espuma virou um podcast, onde eu entrevisto, o meu objetivo inicial é entrevistar empreendedores reais, porque a gente também, Suelen, tem, assim, pela mídia e pelos canais, ao contrário de você, que você faz isso muito bem também, é trazer essa pessoa que está aqui do nosso lado, que a gente cruza na esquina, que malha na mesma academia, ou que cruza num elevador, ou que já estudou, ou que já fez um inglês lá atrás, e que está brilhando. Não precisa ir lá em São Paulo, ou trabalhar na Califórnia, mas está brilhando, está entregando resultado de verdade, resultado sem espuma aqui para a sociedade, está pagando boleto, está pagando imposto, está empreendendo, está empregando gente nesse país, que é o que faz a economia girar. Então tem muita gente indo para o mercado financeiro, trazendo conteúdo relevante para isso, mas tem muita espuma. A verdade é essa. Então, assim, essa é a minha crítica social. Então, eu estou tentando fazer nisso uma jornada de conteúdo que, por enquanto, está tendo bastante adesão. Estou muito feliz. Legal, parabéns. Mas isso que você falou, Guilherme, é muito verdadeiro, assim, né? Eu estou produzindo um e-book da primeira maratona, e acho que a semana que vem a gente já vai conseguir disponibilizar, chamando as pessoas a um convite, né? De conhecer suas habilidades, né? Do que você é bom, qual é o seu conteúdo, o que você tem para mostrar. Porque às vezes a pessoa, né, quer ficar ali, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo, mas não é bom mesmo em muita coisa, né? É um grande especialista em um monte de coisinha, né, que as pessoas falam. Então, eu falo assim, olha, você está falando com uma advogada real que também promete que vai deixar, que nunca mais vai deixar o prazo fatal para o último dia, mas que acaba acontecendo, porque é a vida real, né? Ninguém consegue ter um foco e uma disciplina que não vai sair dali da vertente em nenhum momento. Então, isso de trazer pessoas que realmente vivem o que falam é muito importante, né? Porque a gente dá uma nova cara para as conversas, né? E quando a gente conversa sobre consumo, especialmente, as pessoas acabam achando que consumo é Código de Defesa do Consumidor apenas. Muito pelo contrário. O consumo está muito além disso. Quem não entendeu que consumo está ligado à experiência, à emoção, à expectativa, tem muita coisa para aprender ainda até conseguir entregar um conteúdo efetivamente. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme, para a gente já começar o nosso assunto sobre evolução e experiência de consumo, que é o seguinte: durante muito tempo, a gente vê que houve uma mudança na forma de consumir, na exigência dos consumidores, né? E isso está muito ligado aos costumes do brasileiro mesmo, eu acho, né? A gente tem uma cultura muito diferente e eu acho que a gente não pode ignorar os nossos costumes, a nossa cultura em nada. Porque isso faz parte de como esse conteúdo vai ser produzido, para quem vai ser produzido. E eu queria que você falasse um pouco disso, né, de se realmente houve uma mudança na forma de consumo, quais são as exigências do mercado, e aí quando eu falo mercado eu falo de consumidor, eu falo de fornecedor, e queria que você falasse assim, se ainda tem espaço para o boca a boca. Porque eu fiz uma pesquisa e eu vi que 99%, está até aqui, das empresas 99,1% das empresas registradas no Brasil são micro, pequenas e médias empresas. E aí eu fiquei pensando, será que nessa mudança do consumo, né, nessa mudança das exigências, tem espaço para esses 99 ou a gente está falando que a internet é apenas para esses grandes sites e essas multinacionais? Não, ao contrário. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar, e a gente a trazer o sem espuma para o processo,
é que novo normal é uma expressão que ela não quer dizer absolutamente nada, né? Então, assim, teorias e tal, mas é uma tentativa de explicar um novo mundo que não de nada tem novo. É claro que a pandemia acelerou muito desses processos, mas novidade mesmo, como eu costumo brincar assim, você já pediu pizza na pandemia, mas não recebeu ela por drone, né? Então, assim, aí ou fez um táxi que baixou um drone aqui e te levou a lugar nenhum. Então, assim, a evolução do consumo, ela é, de certa forma, linear, não tem nada exponencial nesse processo. Ela vem num crescimento, é claro que deu uma acelerada a pandemia no universo da digitalização e tal, mas ela não tem, assim, de fato, nenhuma grande novidade. Nós aceleramos os processos, mas não tem nada absolutamente novo, né? Então, assim, a forma da gente se relacionar com o consumo, da gente consumir as coisas e principalmente nessas micro e pequenas empresas, ela avançou porque, assim, de certa forma, a gente também busca ou a gente tenta estimular com que as pessoas, principalmente na pandemia, valorizem o comércio local, porque é isso que gera emprego, é isso que gera tributo, é isso que mantém a loja alugada, é isso que mantém a economia real girando. Mas a digitalização, infelizmente, não é para todo mundo, né? Então, assim, porque nesse caso, ou você vai disputar com gente muito grande, então você realmente está enfraquecido na briga, seja por espaço publicitário, por ranqueamento em Google, ou até mesmo por possibilidade de geração de conteúdo e criação de audiência nas redes sociais, mas isso é uma jornada de longo prazo, não dá para você fazer isso de uma hora para outra. Então, quando você vai disputar com os grandes, você acaba se sentindo um pouco mais fragilizado. Mas é justamente, eu acho que esse que é o objetivo do seu conteúdo aqui, do meu também, da gente fortalecer o micro, pequeno e médio empresário, micro, pequeno e médio empreendimento, né? Porque é esse que faz, essa é a roda motriz da sociedade, brasileira em especial, né? E a gente tem que estimular e educar essas pessoas para que possam brigar com os grandes, né? Para que possam brigar com quem não tem dinheiro para pagar o Luciano Huck no Faustão para poder vender, né? Mas a gente tem vários desafios aí ainda com relação a isso. A digitalização não é para todos. Existem negócios que eles são e continuarão sendo extremamente analógicos, né? A moça que vende uma fábrica de bolos aqui no lado da minha casa, né? Enfim, a pessoa que vende máscara da Covid, que são gente que está fazendo a economia girar de fato. Os restaurantes tiveram que se reinventar, as grandes lojas de varejo, mesmo os grandes, têm muita dificuldade nesse processo de digitalização desse novo normal que dizem aí, né? Então, E o é o mercado, desafio. é verdade. E o mercado também, Guilherme, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, né? Ah, mas eu sou pequeno, eu comecei agora, eu não tenho condições de investir nisso, por que que eu vou investir nisso, né? E muitas vezes, conversando com advogados e advogadas, eu já escutei várias vezes, mas por que que eu vou fazer uma estratégia, né? Por que que eu vou melhorar a arte do meu escritório? Por que que eu vou apresentar isso de uma forma diferente? Qual é a necessidade? Tá dando certo, mas pode dar mais certo. Para advogados em especial, eu costumo brincar que na minha profissão, pelo menos como publicitário, é meio igual jogador de futebol, assim, a gente tem data de idade. Ai, acho que o Guilherme voltou. Calma aí. Ah, peraí, acho que a sua internet caiu. Deixa eu ver aqui. Oi? Ellen, eu estou te Calma aí. Se ouvindo, você está alguém me ouvindo, não? puder escrever aqui para. Agora eu estou Pessoal, vocês estão ouvindo, ouvindo mas a não estou gente? vendo. Eu estou te Se ouvindo, eu estou alguém te puder ouvindo bem. escrever aqui. Eu acho que até Agora eu achou estou te aí. Mas ouvindo. vamos continuar, porque eu estava te ouvindo sempre, tá? É, Tá. a gente estava falando sobre o advogado, eu estava brincando que o publicitário ele tem data de validade, né? A gente brinca igual o jogador de futebol. Até os 36 anos você joga bem.
mas depois disso, cedo, porque você não sabe como é que lida com o TikTok ou com as novas redes sociais, então você tem um pouco de dificuldade de entender o mundo como está girando. O advogado é diferente. É engraçado que quanto mais velho você fica, maior é a sua bagagem que você traz e maior a credibilidade que você consegue passar. Essa eu acho que é a grande dor do advogado recém-formado, né? Mas eu acho que está aí a grande oportunidade, você fazer essa construção de jornada desde a faculdade, entendeu? De posicionamento, de persona, daquilo que você quer passar de conteúdo para as pessoas, de construção de longo prazo. Porque a construção de longo prazo de vocês na sociedade é extremamente importante. Nós somos o país dos advogados. Devíamos ser dos engenheiros, nós somos os advogados. Mas, como assim somos, os advogados, principalmente os mais novos, precisam entrar numa jornada de construção de autoridade, porque isso vai antecipar a presença dele na sociedade, a relevância, é a palavra que estava me fugindo, vai facilitar a criação de relevância de construção de autoridade perante a sociedade. Então, assim, é preciso pensar numa construção de jornada, é preciso pensar numa linha de conteúdo que esteja relacionado àquilo que você efetivamente quer entregar para a sociedade, porque aí sim você vai ser objeto de consumo, no sentido de que o que você consegue entregar para a sociedade vai ser consumido porque você tem isso como propósito, né? como o porquê da sua existência, o porquê do que você estuda, o porquê que você interage com a sociedade, né? Isso que você falou é muito legal, né? Eu até vi o doutor Rodrigo aqui, escreveu assim exatamente, né? Quanto mais velho, a gente tem é inerente, né? Quanto mais velho advogado, mais experiência, né? E é justamente E como é que era essa construção de conteúdo, Suelen? Antes das redes sociais, o advogado já saía da faculdade com um belo relógio, homem, um terno bem cortado, um nó de gravata perfeito, barba para parecer que é mais velho, e se bobear, pintava até o cabelo de branco. Só que as redes sociais... E assim as mulheres, ternos bem cortados, acabavam trazendo uma postura um pouco mais envelhecida, para mostrar uma certa maturidade, e isso tem tudo a ver com a construção de imagem. Você teve eu acho que 2 semanas atrás, com a Maia, né? Eu já fiz um trabalho com ela. Por aí, a gente entendeu o visagismo da coisa, a construção de imagem que você quer passar, como é que você quer que as pessoas te identifiquem, né? Então, é muito interessante o trabalho que ela faz, é muito importante, mas é uma ponta de um universo de construção de imagem, né? Que aí vai a construção de conteúdo, de entendimento pessoal, né? Inteligência emocional, entendimento pessoal para que o que você quer entregar para a sociedade, qual é o valor que você quer construir, porque isso vai determinar o que você vai estudar e qual é o conteúdo que você vai entregar e quais os serviços que você vai prestar para a sociedade, né? Hoje em dia, com as redes sociais, ficou mais fácil. Hoje ficou mais fácil você construir isso. Mais fácil de aparecer, mas é mais difícil construir porque a competição aumentou muito. Tem muita gente fazendo trabalho relevante, né? Então, assim, qual é a diferença que essas pessoas fazem? Como é a construção dessa jornada de autoridade no assunto que você quer. Então, tem alguns passos importantes, é uma parte do trabalho que eu faço também para terceiros, de construção de autoridades nas redes sociais, para que isso só deve ser pensado. Isso é lá na frente, é um outro momento. Primeiro você pensa, primeiro você planeja, primeiro você constrói a jornada, primeiro você faz uma construção de conteúdo. Depois você vê qual é a audiência que você tem, quem é que tem conexão com esse seu propósito, com o que você quer entregar, para aí sim você criar produtos para que essas pessoas venham consumir. O que eu vejo, Suelen, eu sou empresário, eu já consumi o serviço de advogado, eu acho que a sua audiência está mais relacionada ao universo da advocacia, então acho que vale a pena a gente citar um pouco mais sobre isso. Assim, o que eu vejo, principalmente para os jovens advogados,
é que acabam se revestindo em produtos de prateleira. Eu vou fazer um levantamento tributário para redução de INSS. Eu vou fazer um levantamento nos seus contratos para redução de passivo trabalhista. Eu vou fazer... Então, assim, se revestem de jornadas já construídas ou em busca de atalhos, né, que não necessariamente... ou na busca de clientes, na agenda de terceiros, do pai, do amigo, do escritório que já trabalhou, enfim, de uma relação que nem sempre é orgânica, né? E ficam patinando na carreira. Por quê? Porque não faz a construção. Quer pegar produto pronto, se validar com isso, ou criar uma base de clientes com isso, né? Mas o que acontece? Você vai ter uma jornada pobre, porque você vai estar lastreado em cima de um produto de prateleira que você ainda fica refém, inclusive, de lá na frente ter uma mudança de legislação, ou de ter uma mudança de tributária, por exemplo, e você, caramba, perdi o meu serviço que eu faço, vou ter que recomeçar tudo de novo. Então, não é essa a jornada. A jornada hoje, em tempos de redes sociais, é de construção de autoridade. A gente passa por uma avaliação pessoal, quem é você, o que você pode agregar, o que você pode trazer de bom para a sociedade. Vamos fazer isso, transformar isso numa persona ou num personagem, né? Assim, mas que ela tem que ser coerente com você, coerente com a busca das pessoas na sociedade. Não adianta ser um fantoche, um personagem mítico que não tem nenhuma relação com a verdade, com o que você é de fato, com a pessoa que você vai encontrar na padaria, né? E é isso que a gente vê muito, infelizmente, em outros setores. A pessoa se torna uma influencer digital, né? Um personagem nas redes. Quando você cruza com ela na padaria, a pessoa tem vergonha, porque ela não é aquela pessoa. E isso acontece no ambiente empresarial de uma forma muito grotesca, eu diria. Então, é isso. É a construção de jornada e pensamento de longo prazo. Sobre isso que você falou, fiz algumas anotações aqui, né? É fantástico isso, né? Na semana passada, na semana retrasada, quando a gente estava com a Maiá aqui, a gente falou da importância de você conseguir se encontrar, montar uma estratégia que seja você, né? Quem é o Guilherme, né? Quando você falou dessa questão do sem espuma, olha só, o projeto surgiu de uma análise sua, de como você vê as coisas, né? E quanto mais autêntico, quanto mais você, melhor vai ser. Né? Porque a construção de um personagem ela é muito difícil, porque às vezes você mantém aqui quando você está gravando, mas na rua, quando você encontra, não, no elevador, não. Então, quanto mais autêntico, melhor esse conteúdo. E tem uma outra questão. E é um desafio, tá? E é um desafio, mas eu vou dizer, Guilherme, que tem espaço para todo mundo. Tem pessoas que são mais engraçadas, tem pessoas que transmitem informação com mais leveza, tem pessoas que transmitem com mais seriedade, tem público para todo mundo, e eu acho que quanto mais se distanciar da sua essência, do seu modo de falar, do seu modo de se comunicar, de quem você é, do que você gosta, eu acho que dá para lapidar bastante, né? Mas quanto mais você se afastar disso, mais difícil vai ser você manter a sua audiência e a sua estratégia também. As pessoas percebem isso, não adianta, entendeu? Por mais que a gente se revista de um personagem, ou tente vestir uma máscara, as pessoas percebem isso. Não percebem só nas pessoas, elas percebem também nas grandes marcas, né? A gente está vendo aí hoje, por exemplo, uma guerra entre o Itaú e a XP, que a gente não sabe onde é que vai parar isso, a gente não sabe se isso é verdade, se isso é combinado. Então está todo mundo olhando de longe. Eu não vou mandar uma TED do Itaú para a XP para ganhar um colete, como eles estão anunciando. Né? Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Mas assim, as pessoas não estão... Esse é um tipo de briga que ninguém entendeu, porque está na cara, pelo menos para mim, que é fake. Como é que você vai brigar com um acionista seu, de que você é dono de 49% da empresa, vai brigar com ele por causa de quê? Qual é o motivo disso acontecer? Entendeu? E tornar isso público, né? E tornar isso público desse jeito. É para fortalecer o outro lado? É para enfraquecer o outro? E para mim é um grande jogo de ganha-ganha. E que a marionete é você, que está aí do outro lado. Você não, Sueli, você, nós, né? O consumidor, que fica nesse jogo de empurra-empurra, fortalecendo as duas marcas,
no momento em que a gente está extremamente polarizado politicamente, religiosamente, futebolisticamente, seja como que quer que seja, mas nós estamos numa sociedade extremamente polarizada. Ô, Rodrigo. Você não quer esse coletinho, eu te conheço, você não vai usar o coletinho da XP, você é um cara absolutamente sem espuma e eu valorizo muito você por isso, entendeu? Então, assim, esse tipo de construção de narrativa, né, seja para as marcas pessoais, seja com as grandes marcas também, elas têm que conectar com o seu pessoal, o seu âmago, o que você tem por dentro. Porque fica transparente, as pessoas duvidam. Não é todo mundo que cai em fake news, não. Entendeu? É uma epidemia, mas não é todo mundo que cai nisso, principalmente no consumo. Na política, a gente tem alguns vieses mais ideológicos, mais conservadores ou mais liberais, que aí acaba tendo uma conexão um pouco melhor. Mas na hora de passar o cartão de crédito, Sueli, na hora de pagar o boleto, é diferente. A verdade cai, entendeu? Ela aparece, ela fica latente. A gente tem um pouco mais de dificuldade de comprar a mentira, entendeu? Então precisa ser muito autêntico, cara. Precisa ser fiel ao consumidor, precisa ser fiel aos valores que ele tem. O ponto focal é o cliente, entendeu? Não é você mesmo. Não adianta você querer criar esse personagem, porque senão você vai acabar falando com a parede. Entendeu? Então, esse é o grande desafio, é a construção de autoridade, de credibilidade de longo prazo, e propostas imediatistas, via de regra, elas acabam morrendo na praia. Entendeu? Como é o caso, por exemplo, de profissionais, aí que vale a gente falar sobre isso, da gente limitar ou saber dosar, por exemplo, a exposição nossa pessoal, né? Que é essa tentativa de engajar, de trazer curtida, de trazer visualização para as redes sociais, acaba uma exposição de filho, de corpo, né, de pensamentos que, às vezes, que não deveriam ser passados, posicionamentos políticos, posicionamentos religiosos, posicionamentos futebolísticos, como eu brinquei, mas, assim, em vez de coisas e conteúdos que sejam efetivamente relevantes, que façam conexão com as pessoas de forma geral, né? Então, assim, até mesmo para os advogados que estão aqui, nessa busca da sua melhor advocacia, esse bordão que você tem que é excelente, nessa jornada de construção de autoridade que você mesmo tá carregando. Isso é uma construção de longo prazo e precisa ser feita com muito critério. A exposição pessoal ela tem limite, porque ela cansa o consumidor. E a gente acaba ganhando curtida do colega, da mãe, do amigo, da pessoa que está te azarando, e não daquela pessoa que aparentemente você vai estar monetizando, vai estar pagando boletos com isso. Que eu acho que no final do dia é aquela pergunta que o Jairo fez lá em cima. Propósito paga boleto? Paga boleto. Propósito tem que pagar boleto. Entendeu? Não é propósito, não é espuma. Não pode ser uma questão de você ficar, meu propósito é transformar a vida das pessoas, é reciclar o lixo, é cuidar dos animais. Cara, isso não paga boleto. Entendeu? O propósito é entregar para a pessoa, para os novos advogados, qual é a melhor advocacia, qual é a melhor forma de entregar o valor que a gente aprendeu na faculdade, aqueles livros desse tamanho que a gente estudou, como é que a gente faz isso? Entendeu? Isso é propósito, é você partir do porquê para o como eu vou fazer isso e o que eu estou entregando para a sociedade, que é um conteúdo que aí eu acho que vale deixar, Sueli, eu até, numa palestra que você assistiu, acho que minha no Cindy Jovem, não foi isso? É um livro muito interessante, mas que é um TED do Simon Sinek, que chama Golden Circle. Quem não quiser ler o livro, não recomendo, porque é muito daquele... Sem espuma, Sueli, é daqueles livros americanos que você lê as primeiras 40 páginas e você já tem o livro inteiro. Né? Então, porque depois o cara fica cozinhando exemplo em cima da cabeça da gente, a gente tem mais livro para ler que não aquele. Mas ele tem um TED, que eu acho que é um dos 5 TEDs, não é o maior, é das maiores audiências da TED que já teve, Simon Sinek, Golden Circle, ou Círculo de Ouro. Eu acho que vale a pena ver 18 minutos, ele vai lá e faz um rabisco e explica um case da Apple. Eu não tenho como
mudar o TED dele, eu faria um case mais tupiniquim, talvez, ou de um advogado, talvez, mas a gente tem que entender o porquê da gente estar fazendo as coisas, para depois a gente descobrir como a gente vai entregar esse porquê, para aí virar o que do porquê. O que é que eu faço? Então, qual é o seu porquê, Suelen? O meu porquê é descobrir o que eu posso fazer de melhor para a advocacia. Como eu faço isso? Construção de conteúdo, uma jornada de longo prazo, conexões interessantes, trazer pessoas diferentes para esse universo, para o que virá depois, o que vai ser a forma como você vai ganhar dinheiro com isso. Aí você está fazendo uma construção de autoridade, você está conectando corretamente com as pessoas, aí sim, isso vai virar propósito que paga um boleto. Verdade. Doutora Leila, um grande abraço. Guilherme, você estava falando, eu fiz aqui algumas observações e eu queria trazer ela aqui para as pessoas. A Maiá, quando a gente falou de estratégia de imagem pessoal, ela falou o seguinte, Suelen, a imagem pessoal ela não pode ser ignorada nunca, porque ela pode representar até 63% do que a pessoa analisa na hora de te contratar. Ou seja, quando você chega, você não chega falando, eu me formei em tal lugar, eu sou mestre de... Você não chega falando isso. Chega é a sua presença, é a sua imagem. Então, aquilo ali já é impactante. Aquilo ali precisa fazer sentido, né? Se você tem um podcast que é sem espuma e tudo mais, e eu encontro com o Guilherme, ele tá completamente engravatado, completamente fechado. Eu falei assim, uai... Eu tô com colete da XP, eu falo de sem espuma. E você me encontra na rua, eu tô de calça caqui e colete da XP, alguma coisa tá errada. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma congruência, né, do que a gente fala e da nossa imagem. Isso é muito importante. E eu queria trazer isso para o consumo como informação muito legal. Quando a gente fala de consumo, tanto de serviço como da advocacia, do seu trabalho, da estratégia, como de produtos, efetivamente, o brasileiro, ele consome o que ele vê. A gente gosta disso, né? A gente tem isso, a gente precisa ver as coisas. E não por erro, mas sim por estratégia, quando você digita lá uma viagem, vou viajar para Porto de Galinhas. Aquilo aparece como sinal divino todas as vezes que você entra na internet ou acessa o celular. Né? E não é sinal assim, nossa, é para eu viajar mesmo. Não, aquilo ali é algoritmo, né? Mas ele está fazendo você ver, e está reforçando aquela ideia. E aí eu lembrei de uma palestra que eu ministrei há muitos anos atrás, que eu falava dessa influência da visualização, né? De como a gente consome pelo que a gente vê. Em 2003, foi proibida a veiculação de propagandas incentivando o consumo de cigarro no Brasil. Em 2003. E foi feita uma pesquisa que, a partir do momento que foi proibido passar na televisão o incentivo às pessoas fumando, qualquer propaganda relacionada ao cigarro, o consumo diminuiu 33%. Ou seja, a gente consome o que a gente vê. E faz total sentido com tudo que você falou, né? Com produção de conteúdo, com estratégia. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você falou uma coisa que eu achei muito legal, porque nesse e-book que eu estou fazendo, eu também falo isso. Se você vai convencer alguém, né? Eu estou falando de processo judicial, preciso convencer o juiz e a juíza. Eu preciso entregar pronto. Para com isso de querer colocar 200 anexos e achar que ele tem a obrigação de olhar item por item. Vai lá e mostra onde está. E faz com que ele queira analisar o resto. Faz com que ele tenha interesse em analisar o resto, né? A gente tem que entregar pronto. Você vai entregar, o trabalho de convencer é seu, você entrega um negócio desse tamanho de 300 páginas, assim, se vira, ache aí alguma coisa para você me dar o que eu quero. Não é assim. Você tem que entregar muito mais que isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Guilherme, diante de tudo que você falou. Além desse entregar pronto, você acha que é uma estratégia ou que é o que a gente espera no mercado de que sempre seja entregue além do que foi contratado? Você acha que isso é uma premissa? Ou olha, você comprou isso e está aqui e acabou? Ou você acha que as pessoas sempre esperam ser surpreendidas de alguma forma? Eu acho que a palavra do jogo é experiência, né? Você tem que entregar uma experiência que vá além daquilo que você efetivamente está comprando. Isso que faz a diferença
não só na primeira compra, mas no retorno, né? Porque a gente... É até uma métrica, por exemplo, muito importante no universo das startups, por exemplo, que não é só a aquisição de novos clientes, mas a retenção. Porque esse que eu acho que é o objetivo, porque o esforço de reter é muito maior, é muito mais caro do que o esforço de vender a primeira vez. É como você está falando, o impacto na internet para você fazer uma compra, para você ter uma determinada experiência, uma primeira, é fácil, é relativamente fácil. Você investe em ads, você tem as ferramentas de remarketing, você consegue pegar cookie da sua movimentação pela internet e jogar na sua cara, aonde você estiver, aquele conteúdo, aquela compra que você quer que a pessoa faça. O grande desafio é fazer a segunda, entendeu? E isso serve para qualquer negócio. Você vai vender, por isso que eu estava falando, por exemplo, advogado, vendedor de produto de prateleira. Você vendeu um levantamento tributário numa primeira vez, beleza, você vai até entregar êxito para o cara, mas e aí? Como é que vai ser depois? Você pretende pegar o consultivo, o contencioso desse cara? Como é que isso, qual é a sua jornada perante o cara? Qual é a experiência que você vai entregar nele? Eu não vejo nenhum problema, inclusive, Sueli, até para dar uma melhorada no que eu falei, da pessoa usar esse artifício de produto de prateleira para poder monetizar, porque boletos que mandam. Os boletos estão chegando. Mas ele pode fazer parcerias, né, Guilherme, com outras áreas para continuar atendendo, né? Tem que pensar nisso, tem que fazer... Aí vai na entrega. Você vai, pede para o fecha com o dono da empresa que você vai fazer um levantamento de INSS e não trata bem a menina do departamento pessoal, você não vai voltar nunca mais para aquela empresa. Entendeu? Porque quem vai comprar o seu serviço depois não é o chefe, é a menina do departamento pessoal que você ficou cozinhando para levantar 5 anos de passivo aí, de mais de 3 mil funcionários. Entendeu? Então, assim, se você não tratar bem essa pessoa, não tiver um universo de experiência, é isso. E é por isso que eu falo, Suelen, que nem sempre a inovação ou o êxito na realização de negócio, ela está na digitalização. A digitalização, ela facilitou a gente dar na cara das pessoas, ei, estou aqui. Mas a aquisição e principalmente a retenção, que é o desafio, é a pessoa comprar de novo, né? Eu respondi a sua pergunta? Respondeu. E aí você falou dessa questão de retenção, eu fiquei pensando aqui numa questão de consumo. Quando a gente fala sobre Código de Defesa do Consumidor, a gente acaba polarizando. E eu não gosto, eu gosto de falar de direito do consumo, porque ali tem regras para o consumo, para quem está vendendo, para quem está comprando, para todo mundo, são regras. E aí, tem inúmeras pessoas que falam assim, o Código de Defesa do Consumidor só dá paulada no fornecedor. E tem consumidor que fala, não ajuda a gente em nada, o fornecedor pode fazer o que quiser. Como se uma empresa conseguisse se sustentar, existir sem cliente, e como se o cliente não precisasse de um fornecedor para vender. Então, essa polarização não é inteligente, não é interessante para ninguém. E essa retenção que você ficou pensando, falou, eu pensei na seguinte situação. Tem uma questão no Código de Defesa do Consumidor que ela é muito relevante, que a gente volta e meia acaba falando sobre ela, que é a garantia legal de 90 dias para bens duráveis. E aí tem gente que fala assim, mas eu vou produzir, eu sou obrigado a dar 90 dias de garantia, eu sou obrigado? Aí eu converso assim, falo assim, mas você vai montar uma empresa, correr todos os riscos financeiros, tributários, trabalhistas, produzir isso, comprar maquinário para entregar um produto que não vai durar 90 dias? Sim. É o básico, né? 90 dias é um bem durável, né? Não vai durar 90 dias. Em menos de 90 dias o consumidor vai ter que comprar outro. É essa experiência que você quer que o seu consumidor tenha? Né? Então, assim, a gente tem que abrir um pouco mais a mente e parar de pensar essas restrições como limitações. Sim, que limitação? Assim, o meu produto vai durar muito mais. Inclusive, ele vai ter que comprar outro nunca mais. Eu quero vender para os amigos dele e ele vai ser uma ótima referência, porque o boca a boca existe. Né? Exatamente. Você falou isso que sobre você boca falou. a boca antes, e eu tenho uma passagem muito interessante que é justamente isso. O boca a boca é a mídia mais antiga que tem e é que a melhor funciona. Então, por exemplo, na minha jornada de consultoria, como publicitário e tal, todo mundo me procura, a inovação é digital, eu tenho que trazer tecnologia para o processo. Não, cara, nem sempre.
entendeu? A sua relação com o consumo, com o consumidor, ela é muito mais humana do que digital. Então, por isso que o boca a boca funciona tão bem, porque é a transferência de credibilidade. Ó, compra aquele liquidificador porque eu já comprei dele e ele funciona. Ou contrata aquele advogado porque ele me dá uma experiência, uma tranquilidade que outro não me dá. E na advocacia isso é mais do que nunca. Não adianta... ainda tem a proibição de ser proibido fazer propaganda, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, e vocês têm que criar esse tipo de jornada de construção de autoridade nas redes sociais de forma diferente, como eu estava narrando anteriormente. Mas, assim, o boca a boca não vai envelhecer nunca. Nunca. Porque nós somos, essa relação humana é a que transforma, é a que faz a geração de negócios acontecer. Né? Então, não adianta. E tem uma... Eu quero fazer uma construção de conteúdo, eu quero fazer remarketing, eu quero estar em todas as plataformas. Meu amigo, se você não tiver um produto que seja relevante, um conteúdo que seja relevante, entregar uma experiência de consumo diferenciada para a pessoa, você vai para o limbo, entendeu? Aí, como diz o Rodrigo aí, a indicação no setor advocatício é muito forte. É muito forte. Cara, pô, eu tô precisando entrar em recuperação, estou considerando entrar em recuperação judicial. Cara, nós temos aqui advogados, não é minha matéria, mas eu vou indicar você para um determinado, que eu sei que vai te atender da mesma forma que eu te atendo. Cara, eu estou com um problema de relação de consumo. Cara, não é a minha pauta, a minha tributária, mas eu vou te indicar para uma pessoa que eu sei que ela tá produzindo conteúdo. Nunca trabalhei com ela, olha só como é que são as coisas. Nunca trabalhei com ela, não a conheço pessoalmente, mas eu acho que pela jornada de construção de conteúdo que ela faz, ela pode ser uma pessoa que vai te ajudar. Porque ela tem propósito, ela tem um porquê que está por trás disso, que aí pode te ajudar. É onde eu digo mais uma vez, é onde o propósito paga o boleto, entendeu? Exatamente. Então, a gente achar que, na verdade, Guilherme, a gente está sendo visto a todo momento, né? A gente não entender isso é um erro muito grande, porque a gente é avaliado a todo momento, principalmente profissionais que lidam com a imagem. E vigiados, isso aí. Isso e vigiado. É verdade. Teve uma vez, eu velejo, né? Eu e meu namorado. E aí a gente compete em regatas e tudo mais. E aí, uma vez, saindo do barco da água, eu encontrei uma cliente. Eu falei assim, Suelen, você aqui? Eu falei, sim, eu aqui na água, velejando e tudo mais, né? E aí eu falei assim, nossa, que legal. E a gente conversou, né? Ela falou assim, poxa, eu nunca esperaria isso, porque não é uma parte minha que eu apresento. E a partir daí foi tão legal a conversa que a gente teve, que eu passei a apresentar nas minhas redes sociais isso. E tive um feedback incrível, inclusive de clientes e advogados que iniciaram o curso. Assim, cara, que legal! Nunca tinha pensado nisso. Né? Olha que reset mental de esporte legal. Então a gente tem que entender tudo, né? Tem uma frase antiga que fala que a diferença entre o antídoto e o veneno está na dosagem. Né? Eu acho que para a rede social, para a construção de autoridade, para a geração de conteúdo, uma dosagem humana é muito importante. Você não pode ficar um robô de conteúdo, né, chato. Imagina, eu falo sobre estratégia. Não tem coisa mais chata do que estratégia. Mais abstrata do que estratégia. Os livros de estratégia são chatíssimos. Então, assim, a forma como eu tenho de passar esse conteúdo, às vezes é no meu dia a dia. A estratégia que eu usei para fazer um jardim ou para dar uma velejada, para ganhar uma prova. O meu esporte, por exemplo, é automobilismo. Eu gosto de kart, né? Então, assim, é um jogo de estratégia, é um jogo de performance e traz um pouco da humanização do Guilherme que tem por trás disso, da Suelen que está por trás disso. Né, o Rodrigo Santos Martins que está aí é maratonista, então traz essa característica. O cara é um cara perseverante, é um cara que gosta de desafios grandes, então faz parte da construção da persona. O que eu sou contra, ou melhor, não indico fazer, é o que a blogueira, né, faz. Gente, olha meu look do dia, meu guarda-roupa, migas, olha meu look, que acaba que você vai para um conteúdo absolutamente raso, né? E que as pessoas estão te avaliando por isso. Não,
curtidas e comentários é métrica de vaidade, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente promove, porque a gente tem que estar focado no objetivo que a gente tem com ele. A humanização é necessária, é fundamental, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com a exposição também, porque, como eu disse, a dose é o que define o antídoto ou o veneno, né? É verdade. A gente teve na primeira maratona, a gente falou bastante sobre peticionamento, storytelling, convencimento, foi um bate-papo muito legal. E ontem, revisando o e-book com a pessoa, com o designer que está me ajudando, né? A gente conversando sobre essas questões, eu falei bastante nessa live de como é possível pessoalizar e individualizar e tornar a advocacia mais humana para aquele advogado e advogado assim, eu não quero um software jurídico, eu funciono do jeito que eu tô, é esse o meu modo de trabalhar, eu não quero. Assim, ok, como é que você pode fazer isso? Não é prezado, não é prezada, não é senhor, não é senhora, é o nome da pessoa. Não tem nada mais pessoal do que o nome. Né? A gente está aqui, eu posso chegar no meio de uma sala de reunião do SINDS, por exemplo, onde eu conheci o Guilherme, e tem N Guilhermes lá. E quando eu pego o microfone e falo Guilherme, ele vai, opa, tem alguém falando. Então não há nada mais pessoal e nada que nos chame mais atenção do que o nosso nome. Então, como que você pode individualizar o atendimento e tornar a experiência de consumo dos seus serviços advocatícios interessante? Sempre pelo nome. Não é um e-mail automático. Ele pode até ter um envio automático. Ele pode até ter sido programado para ser enviado. Mas o conteúdo ele é individualizado. É o seu nome. Né? E lá no escritório a gente usa um negócio muito legal no software jurídico que a gente tem, que ele tem uma opção de parecer. Então eu envio o andamento do jeito que está, cheio de juridiquês, do jeito que vem no tribunal, e o parecer é a forma como eu me comunico com ele. É como eu normalmente converso com ele. E ali no parecer ele sabe que é o que eu estou explicando para ele sobre aquilo. E aí dificilmente eu recebo um e-mail, não entendi. Porque ali é a minha linguagem com ele. E eu tenho várias linguagens. Cada cliente é de um jeito. Né? Tem cliente que gosta que a gente aprofunde no conteúdo jurídico. Ele quer saber o que fez, qual artigo que botou, qual jurisprudência. Tem cliente que não, Suelen, eu só preciso que resolva. Então, entender a linguagem de cada um é muito interessante porque é exatamente isso que você falou, você torna humano. E no produto também, né, Guilherme? Quantos prints a gente vê, tudo vai para a internet, vira meme, e vira graça, e vira piada, né? E eu não vejo isso com bons olhos, apesar de eu gostar muito do humor, porque a gente trata as relações de consumo como piada. Né? Uma pessoa que é destratada, uma pessoa que vai fazer um pedido no WhatsApp e recebe uma piada sem graça, um conteúdo de baixo nível, e aquilo vira piada. Mas aquilo ali é o seu negócio, é o seu dinheiro indo pro ralo. Exatamente. Né? Eu falo que a jornada de comunicação ela é o emissor, a mensagem e o receptor. Se o receptor não entendeu a mensagem, a culpa não é da mensagem, a culpa é do emissor. Exato. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma como a gente emite as nossas mensagens. Então é um pouco de toda essa construção que a gente veio falando aí nessa live. Então a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o seu cliente, a forma de você se conectar com o áudio. Isso que a preocupação inicial ela tem que ser com o conteúdo e não com a forma como você vai monetizar ela. Porque essa é a jornada correta. A partir do momento que você acerta o alinhamento, que as pessoas passam a entender a forma como você fala e cria a identificação, você cria uma audiência. Aí, para essa audiência, você vai criar formas de entrega de trabalho monetizáveis ou não, porque podem, enfim, dependendo do tipo de trabalho que você faz, ela pode ser gratuita, não tem por que não, né? Pode ser o seu objetivo também, mas o importante é isso, é que atenda o seu objetivo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Posso interromper aqui, vou te dar 2 exemplos na advocacia sobre exatamente isso que você falou, que minha sócia Maiara acabou de entrar aqui. Lá no escritório, a gente tem áreas, né, que cada um coordena e tudo mais. Então, você falou assim, se eu estou falando para alguém e ele não está entendendo, o problema é meu. Eu tenho que fazer a pessoa entender. E muitas vezes eu vou lá e escrevo, tem vezes que você fica dias em cima de alguma coisa e chega uma hora que você não consegue mais corrigir aquilo. Porque você já sabe e você já está incutido, viciado das informações que você tem. E aí eu falo assim, Mai, lê isso e me fala o que você entendeu.
Sim, aí ela fala, não, eu entendi isso, isso, tá ótimo. Ou então ela fala, Sueli, eu entendi isso. Eu falei assim, não é isso. Então deixa eu refazer. E isso é muito importante, porque a entrega de um serviço melhor, da advocacia, da estratégia, consultoria, qualquer coisa, é você ser entendido. É aquilo do explicar a piada, perde a graça. Né? E teve uma questão também que a gente fez lá no escritório, que foi muito legal, que a gente conversou em outra live também, que é assim, às vezes a gente acha que só tem uma regra, que tem um jeito, né, de apresentar uma coisa. Não tem. Né? Lá no escritório a gente mandava a decisão, mandava aquele e-mail escrito um monte de coisa, e aí falava assim, me fala se você tem interesse em recorrer. 100% das vezes a pessoa respondia, mas eu ganhei ou perdi? Eu recorri? Assim, tá errado. Eu não tô cumprindo o meu papel. Aí sabe o que a gente passou a fazer? Com a maioria, uma tabela. O que nós pedimos? Isso. O que o juiz deu? Isso. Qual a possibilidade de recurso? Isso. Em tabela. Obviamente que não é só uma tabela, né? Claro. E a gente começou a entregar o conteúdo assim, e a gente começou a ter zero retorno de eu não entendi. Suelen, eu concordo com isso aqui eu não concordo. Ah, beleza. Então agora a gente vai se reunir para debater esses tópicos. Mas assim, é entender como entregar pronto. Porque não adianta, né? Exatamente isso que você falou. Tom de voz, né? Você gosta de gravar vídeo, né? O podcast. Vou fazer um elogio aqui público, Guilherme, que eu não fiz antes, que eu esqueci. Vou te pedir desculpa e vou fazer aqui publicamente. Eu ouvi o podcast do Guilherme Sem Espuma e eu achei muito legal na sua entonação. A forma que você se comunica lá é diferente. Gente, olha isso e tal. É uma linguagem diferente, porque ninguém está te vendo, está só ouvindo. E eu achei sensacional. Eu acho que tem uma super estratégia ali, obviamente, porque quando a gente começa a escutar, você vê que é bem diferente. Então, isso já prende. Né? Então, quando a gente quer se comunicar por vídeo, a gente tem que prestar bastante atenção no tom de voz, nas expressões faciais, porque tudo isso precisa fazer sentido. Olhar para a câmera. Exatamente. Então, se eu estou escrevendo, tem que fazer sentido na escrita. Eu posso colocar letras maiores, em negrito, sublinhado. Eu tenho várias técnicas, mas o importante, eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, né, Guilherme, é que as coisas precisam fazer sentido. Não adianta eu ter uma super imagem pessoal, usar fórum, animale, tá muito bem vestida, mas eu tenho zero conteúdo. E quando eu me reúno com uma pessoa, com um cliente, com algum colega, algum parceiro, você fala assim, nossa. A palavra do jogo é empatia, Suelen. A gente tem que criar empatia com os nossos clientes e com a nossa audiência. As formas de comunicar são diversas, os canais são infinitos, muitos ainda nem surgiram ainda. O Instagram acabou de aparecer com o Reels, eu não sei como é que faz isso, não sei nem para que serve ainda. Mas, assim, são formas distintas. É para brigar com o TikTok. Então. Mas para mim, TikTok é só as minhas filhas que estão ali brincando com o celular ali atrás. Então, mas, assim, é uma brincadeira, óbvio que não, porque ali você tem formas de comunicar e a audiência está esperando que você comunique de uma forma diferente naquele momento. Você falou do podcast, para mim está sendo um grande desafio, porque eu sempre fui publicitário de bastidores. Né? Meu trabalho sempre foi fazer as pessoas aparecerem, não eu. Mas eu percebi que assim, o futuro, Suelen, está no eu presa. Independente se você trabalha no escritório de advocacia, a sua autoridade precisa ser construída. Se não foi ainda, é uma jornada que precisa ser feita. Tá? Então, essa é a minha jornada de reaparecer para o mercado, depois que eu fiquei anos trabalhando numa gestão de crise de uma empresa grande e tal, e aí eu voltei para o mercado, eu vi que eu tinha necessidade de aparecer, não é aparecer com a melancia na cabeça, mas de entregar um conteúdo para que fosse relevante na vida das pessoas. Então, o Sem Espuma virou um podcast onde eu trago como é que a gente consome o podcast? É uma experiência de entretenimento. Não é só entrega de conteúdo. Então, se você pegar e ler um texto com voz robotizada, você não vai ter empatia com a pessoa. A pessoa quer se entreter com aquilo ao mesmo tempo que está assimilando conteúdo. Então, assim, ainda está uma descoberta para mim. Eu só subi 3 episódios, então para mim é um universo muito novo, mas assim, o sucesso
foi muito grande, eu tive quase 200 pessoas que escutaram. Aí, fala, pô, 200 é muito, para mim eu estava esperando 40. Né? Então, os feedbacks, igual esse que você falou, é maravilhoso, porque assim, eu trouxe um pouco de acidez, né, para o processo, eu trouxe um pouco um discurso que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir, e nesse momento que você tem um excesso de informação, um excesso de conteúdo na rede, se você também não fizer um pouquinho diferente, você vai virar um passe para o lado, um arraste para o lado aí, e vai se tornar irrelevante. Então, essa jornada de construção de conteúdo, de empatia com o outro, é o que faz a diferença, como o Jefferson Cabral está falando aí. Cada um tem uma inteligência emocional, uma expectativa, são indivíduos absolutamente diferentes, né? E assim, a gente tem que saber entender a audiência da gente para poder criar essa empatia. Só que o jogo é o contrário, você tem que criar o conteúdo para entender a empatia que você está criando com a pessoa, para aí sim, depois, mais uma vez, a gente pensar como é que vai trabalhar e pagar boleto com isso. Sensacional. Mandar um abraço aqui para Carol Martinelli, querida, Kátia, querida. Um abraço, Kátia. Juliana entrou agora. E aí, Guilherme, a gente já está chegando no finalzinho, mas eu vou pegar um gancho no que você falou, mais uma vez, sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é uma informação muito legal. A gente tem o direito de arrependimento, né, que é um direito que existe para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial, as compras pela internet, né, basicamente, a gente pode falar assim. E aí, ele tem um frete reverso, que é por conta do vendedor, do fornecedor. E aí, a gente conversando esses dias, assim, poxa, mas isso encarece, né? Isso aumenta o meu custo de vender pela internet. E aí, eu perguntei assim, mas você está perguntando o motivo da devolução? Porque a devolução, ela tem que ser injustificada. Mas você pode perguntar. Falei assim, não faz com que a pessoa escreva, porque vai dar preguiça. Coloque pontos para clicar. Ficou grande, ficou pequeno, eu não gostei da cor. E saiba o porquê, né? E aí, essa questão de empatia, de entrega adequada do serviço. Por quê? Se a pessoa falar ficou grande, ficou pequeno, ao invés de postar foto do seu produto, você vai fazer vídeo. Faz vídeo. Essa modelo usa P, ela tem 1,60 de altura, ela tem tantos quilos. Essa modelo usa G. Para as pessoas referenciarem aquilo e comprar o tamanho certo. Né? Ou então, não, a cor veio diferente. Né? Então, você vai investir em tecnologias, em estratégias que permitam que a pessoa entenda verdadeiramente qual é a cor daquele produto. Então, a estratégia, você ficou falando disso, eu pensei, bom, uma maneira de usar inteligentemente o Código de Defesa do Consumidor, essas regras, né, que ele impõe em relação a isso, é exatamente isso, é você ter uma estratégia para entender o que o seu consumidor está consumindo, por que ele está devolvendo, e isso para que isso não reflita no seu custo, né? Quanto menos devolução você tiver, mais satisfação, melhor experiência e mais o boca a boca, né? Onde você comprou essa blusa? Gostei. Comprei em tal lugar, né? Então, isso é muito interessante. A gente já está indo para os 2 minutos finais. Guilherme, eu queria te agradecer muito. Foi uma experiência incrível essa conversa. Eu acho que engrandeceu demais esse projeto. Meu intuito realmente é falar sobre advocacia, como você pode melhorar, mas não falar sobre direito. Direito está lá no livro, você consegue achar a informação lá. Aqui é muito além. E é sem espuma, tá? Eu gostei dessa expressão. Passo para você e mais uma vez eu te agradeço muito, sou muito fã do seu trabalho. Eu acho que você traz essa realidade que você tanto fala. Já tive a oportunidade de ver uma palestra sua e realmente é muito brilhante e é muito bonito de ver também a entrega que você tem. É muito bom quando a gente vê alguém que realmente gosta do que faz, né? E isso dá para ver que a gente fala com outro olhar, né? Os olhos brilham. Então, a gente tem 1 minuto aqui, vou deixar para você se despedir das pessoas. Então é isso que a gente tenta transformar o propósito para pagar boleto, entendeu? Sem espuma. Esse é o desafio, Suelen. Eu acho que o objetivo é justamente isso, a gente motivar as pessoas que é possível criar conteúdo, entregar coisas positivas para a sociedade, fazer o país melhor, sem que isso fique só no discurso, entendeu? Então eu queria te agradecer pelo convite. Seu projeto é incrível, continua, sucesso. O que precisar de mim, pode contar comigo. E para a sua audiência aí, entra aí no meu link aí, lá na minha bio tem o Sem Espuma, tem o link para o Sem Espuma.
Toda quarta-feira eu subo um conteúdo novo, uma entrevista com um empreendedor real, e a gente tenta tratar aí a sociedade, o trabalho, o empreendedorismo sem espuma. Obrigado pelo convite. Legal. Imagina, eu que agradeço. Tchau, gente. Ótimo sábado e a live vai ficar salva. Um grande abraço. Tchau. Valeu, tchau.